Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville, editora Martins Fontes, São Paulo, 1999. Tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 9. A Misericórdia. A misericórdia, no sentido em que toma a palavra, é a virtude do perdão, ou antes, e melhor, sua verdade. O que é, de fato, perdoar? Se entendermos como certa tradição nos convida a fazer, que é apagar a falta, considerá-la nula e não acontecida. É um poder que não temos, ou uma tolice que é melhor evitar. O passado é irrevogável e toda a verdade é eterna. Mesmo Deus, notava Descartes, não pode fazer com que o que foi feito não tenha sido. Nós também não podemos, e para com o impossível ninguém tem obrigação. Quanto a esquecer a falta, além de que muitas vezes isso seria faltar com a fidelidade às vítimas, devemos esquecer os crimes do nazismo? Devemos esquecer Auschwitz e Orador? Seria também uma tolice. Quase sempre, por conseguinte, seria faltar com a prudência. Certo amigo seu o traiu. Seria inteligente você manter a confiança nele? Certo comerciante o roubou. É imoral trocá-lo? Seria zombar das palavras, pretender que sim, e ostentar uma virtude bem cega ou bem tola. Cautê, dizia Spinoza. Cuidado, não era pecar contra a misericórdia. Seus biógrafos contam também que, tendo sido apunhalado por um fanático, ele conservou a vida inteira o seu gibão furado, para não esquecer aquele acontecimento, nem sem dúvida aquela lição. Isso não quer dizer que ele não tivesse perdoado. Veremos que o perdão, em certo sentido, faz parte das exigências da doutrina. Mas simplesmente que perdoar não é apagar, perdoar não é esquecer. Então é o quê? É cessar de odiar. E é essa de fato a definição da misericórdia. Ela é a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio justificado, pelo que ela vai além da justiça, o rancor, o desejo de vingança ou de punição. A virtude que perdoa, pois não suprimindo a falta ou a ofensa, o que não é possível, mas cessando de, como se diz, ter raiva de quem nos ofendeu ou prejudicou. Não é a clemência que só renuncia a punir. Podemos odiar sem punir, assim como punir sem odiar. Nem a compaixão que só simpatiza no sofrimento, podemos ser culpados sem sofrer, assim como sofrer sem ser culpados. Nem, enfim, a absolvição, entendida como o poder, só poderia ser sobrenatural, de anular os pecados ou as faltas. Virtude singular e limitada, pois todavia é bastante difícil e bastante louvável para ser uma virtude. Cometemos faltas demais uns e outros, somos miseráveis demais, fracos demais, vis demais, para que ela não seja necessária. Voltemos um instante à sua diferença em relação à compaixão. Essa refere-se a um sofrimento como vimos e a maioria desses são inocentes. A misericórdia refere-se às faltas e muitas dessas são indolores. Portanto, a misericórdia e a compaixão são duas virtudes diferentes, que quanto aos seus objetos não se sobrepõem. É verdade, porém, que perdoaremos mais facilmente quem sofre, mesmo que seu sofrimento não tenha relação com a sua falta, especialmente não seja arrependimento. A misericórdia é o contrário do rancor, e o rancor é um ódio. Ora, como vimos a propósito da compaixão, é quase impossível odiar quem vemos sofrer atrozmente. A piedade desvia-se do ódio, dizia eu, e é nisso que a compaixão, sem se confundir com ela, pode de fato levar à misericórdia. O inverso também pode ser verdadeiro. Às vezes, condoemo-nos mais facilmente quando paramos de odiar, mas a compaixão, que é mais afetiva, mais natural, mais espontânea, é o primeiro movimento quase sempre. A misericórdia é mais difícil e mais rara, porque ela requer reflexão, que a piedade dispensa sem problema. Sobre o que reflete o misericordioso? Sobre si mesmo, que muito pecou? Pode ser, e isso dissuadirá, como dizem os evangelhos, de atirar a primeira pedra. Mas essa misericórdia por identificação só vale quando a identificação é possível, apenas nas faltas comuns ou que poderiam vir a ser. Assim posso perdoar o ladrão, pois já me ocorreu roubar livros na minha juventude. O mentiroso, pois às vezes minto. O egoísta, pois o sou.
Covarde, pois eu poderia sê-lo. Mas e o estuprador de crianças? E o torturador? Quando a falta excede a medida comum, a identificação perde sua força, ou mesmo sua plausibilidade. Ora, são sobretudo esses crimes, e os mais horríveis dentre eles, que reclamam nossa misericórdia. Para que o perdão se ele só se refere a bagatelas? Para que a misericórdia se ela só perdoa o que mesmo sem ela seria perdoável? Portanto, é necessária outra coisa que não a identificação, mas o quê? O amor? Quando ele existe, não subsiste depois da descoberta da falta, acarreta evidentemente a misericórdia, mas também a deixa sem objeto. Perdoar é cessar de odiar, é renunciar à vingança. E é por isso que o amor nem precisa perdoar, pois sempre já o fez, sempre o fará e só existe com essa condição. Como cessar de odiar quando não se odeia? Como perdoar quando não se tem em si nenhum rancor a vencer? O amor é misericordioso, mas tal como respira, e sem que isso seja nele uma virtude específica. Perdoamos enquanto amamos, dizia Latfoucault. Mas, enquanto amamos, não é misericórdia, é amor. Os pais sabem disso, e os filhos, às vezes, também. Amor infinito? Não, pois não é possível, mas incondicional. E superior parece, a qualquer falta possível, a qualquer ofensa possível. O que você não me perdoaria? Pergunta o garotinho a seu pai. E o pai não encontra nada. Não, nem mesmo o pior. Os pais não têm o que perdoar aos filhos. O amor toma neles o lugar da misericórdia. Cabe aos filhos perdoar aos pais se puderem ou quando puderem. Perdoar o quê? Amor e egoísmo demais, amor e tolice demais, angústia e infelicidade demais. Ou então pouco amor demais, e o perdão não será menos necessário. Que outra coisa é tornar-se adulto? Aprecio muito a fórmula de Oscar Wilde em O Retrato de Dorian Gray. Os filhos começam por amar os pais quando crescem. Julgam-nos, às vezes perdoam-nos. Felizes os filhos que podem perdoar os seus pais, felizes os misericordiosos. Quanto ao resto, quero dizer, fora da família, somos tão pouco capazes de amor, sobretudo para com os maus, que é improvável que a misericórdia possa nascer dele. Como poderíamos amar nossos inimigos ou mesmo suportá-los sem perdoá-los primeiro? Como o amor poderia resolver um problema que só se coloca por causa da sua ausência? Porque amar nós não sabemos e amar os maus ainda menos. É por isso mesmo que precisamos tanto de misericórdia. Não porque o amor está presente, mas porque não está, porque só há ódio, porque só há cólera. Como amaríamos os canalhas? Quanto aos bons, eles não precisam de nossa misericórdia, nem nós precisamos ter misericórdia por eles. A admiração basta, e é melhor. De novo, é preciso outra coisa, portanto. Não um sentimento primeiramente, o que faz a misericórdia ser mais difícil que a compaixão. O corpo se projeta no sofrimento do outro e quer poupar aquele que sofre. Piedade. Mas o corpo quer punir, o corpo quer vingar. Cólera, rancor, ódio. Talvez pudesse renunciar a isso se o adversário sofresse, se a piedade viesse socorrer a misericórdia. Mas em outro caso, é preciso mais ou menos que uma sensação, mais ou menos que um sentimento, uma ideia. Como a prudência, a misericórdia é virtude intelectual. Em todo caso, intelectual a princípio e por muito tempo. Trata-se de compreender alguma coisa. O quê? Que o outro é mau, se for, ou que está enganado, se estiver, ou que é fanático ou dominado por suas paixões, se paixões ou ideias o dominarem. Enfim, que lhe seria difícil, em todo caso, agir ao contrário do que ele é. Por que milagre? Ou de se tornar subitamente bom, doce, razoável e tolerante. Perdoar, aceitar. Não para cessar de combater, é claro, mas para cessar de odiar. Morro sem ódio em mim ao povo alemão. E sem ódio aos seus próprios carrascos? É mais difícil, a história não o diz. No entanto, quem não vê que ele é mais livre do que eles? Sim, mesmo agriolhado,
mas livre do que seus assassinos que são escravos. É o que o perdão registra ou exprime, pelo que coincide com a generosidade em perdoar a doar. É como uma superabundância de liberdade, que se vê bem demais, a que falta aos culpados para lhes querer mal absolutamente, e que lhes concede a graça de compreendê-los, desculpá-los, perdoá-los por existirem e serem o que são. Que canalha escolheu livremente sê-lo? Inocente? Digamos antes que não é culpa dele ser culpado, que ele é prisioneiro de seu ódio, de sua tolice, sua cegueira, que ele não escolheu ser o que é, nem seu corpo, nem sua história, que ninguém escolheria livremente estar em seu lugar, ser tão ruim assim, tão mal, que tudo isso tem suas causas, que seria valorizar demais esse canalha, imaginá-lo livre ou incompreensível, porque não sobrenatural logo de uma vez. Que seria prejudicar a nós mesmos, odiá-lo, que nos basta combatê-lo ou resistir-lhe tranquilamente, serenamente, alegremente, se pudermos, e perdoá-lo, se não pudermos. Sim, se trata de vencer pelo menos o ódio em nós, na impossibilidade de poder vencê-lo nele, de pelo menos sermos capazes de nos dominar, na impossibilidade de dominá-lo, de pelo menos alcançarmos essa vitória sobre o mal, sobre o ódio, de não somarmos ódio ao ódio, de não sermos cúmplices ao mesmo tempo em que vítimas, de nos atermos ao bem, que é amor, ao amor, que é misericórdia, misericórdia, que é compaixão. Pois bem, como dizia Epíteto, homem, se for absolutamente necessário que o mal em outrem te faça experimentar um sentimento contrário à natureza, que seja antes a piedade que o ódio. Ou então, como dizia Marco Aurélio, instrui-os, ou suporta-os. Ou ainda como dizia Cristo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jankelevich, que cita essa última frase, acha-a socrática demais para o seu gosto. Se não sabem o que fazem, sua falta é um erro, não um crime. Haverá motivo para perdoar? Todo erro é involuntário. Merece antes correção do que castigo, antes desculpa do que perdão. Mas para que, então, a misericórdia? Ninguém é mau voluntariamente, dizia Sócrates. É o que se chama intelectualismo socrático, para o qual o mal não passa de um erro, mas não passa de um erro sem dúvida sobre o mal. O mal está na vontade, não na ignorância, no coração, não na inteligência ou no espírito, no ódio, não na tolice. O mal não é um erro, que não é nada. O mal é egoísmo, maldade, crueldade. É por isso, aliás, que ele reclama o perdão, com o qual o erro nada tem a ver. Desculpa-se o ignorante, mas perdoa-se o mal. Apenas a vontade é culpada. Apenas ela pode sê-lo. Ela é o único objeto legítimo do rancor e, portanto, da misericórdia. Não queremos mal à chuva que cai, nem ao raio que fulmina, e, por conseguinte, nada temos que lhes perdoar. Ninguém é mau involuntariamente, não apenas os maus podem depender do perdão. O perdão só se dirige à liberdade. Como só pode nascer de uma liberdade? Livre graça por uma livre falta. Sim, mas que liberdade? Liberdade de agir, claro. É a vontade que é culpada, e uma ação só se é voluntária. Um dançarino pisa no seu pé sem querer. Não é maldade, é mau jeito. Ele lhe pede desculpas, que você aceita de bom grado. Não é perdão, é polidez. Só se tem motivo de perdoar quem agiu de propósito, como se diz, portanto, quem fez o que queria. Em outras palavras, quem agiu livremente. Liberdade de ação, ser livre nesse sentido é fazer o que se quer. Quanto a saber se ele era livre, não apenas para fazê-lo, mas também para querê-lo, portanto, se poderia querer outra coisa, é uma questão insolúvel, que já não tem por objeto a liberdade de ação que todos podem constatar, mas a liberdade da vontade, o livre-arbítrio, que está fora do alcance das provas e da experiência, pois só se poderia experimentá-la querendo-se uma coisa diferente da que se quer. Dessa liberdade os antigos, salvo às vezes Platão, não se ocuparam, pois eles não buscavam um culpado absoluto para um castigo eterno. Isso não os impedia, acabo de recordá-lo a propósito dos estoicos, de opor a piedade à cólera,
a justiça à vingança, enfim, a misericórdia ao rancor. Seria preciso, a pretexto de nos preocuparmos mais com nossa desculpa, que nos tornássemos incapazes de perdoar? Como subordinar uma decisão a uma questão insolúvel? Como a propósito da generosidade, não quero tratar aqui do problema do livre-arbítrio. A virtude não poderia depender dessa ou daquela tese metafísica. Direi simplesmente o seguinte: quer o mal tenha escolhido livremente sê-lo, quer tenha se tornado mal necessariamente, devido ao seu corpo, à sua infância, à sua educação, à sua história, não é menos mal por isso. Em todo caso, é responsável por seus atos, pois agiu voluntariamente. Por isso pode ser punido, se for preciso, odiado até se quiser. Todavia, são duas coisas diferentes. O castigo pode ser justificado por sua utilidade, social ou individual, e até por certa ideia que se tem de justiça. Ele matou, é justo matá-lo, mas e o ódio? É apenas uma tristeza a mais, e não no culpado, mas em quem a sente. Para quê? Principalmente se o mal é o que é e quer o seja livremente, quer não, sua própria maldade é uma espécie de desculpa. Seja pelas causas que a provocam, se é uma maldade determinada, seja por esse amor ao mal, por essa vontade intrinsecamente má, em suma, por si mesma, se é maldade livre. É culpa dele ser mau? Sim, dir-se-á, pois ele escolheu o ser. Mas será que o teria escolhido, se já não fosse mau? Pois supor que ele tenha escolhido o mal quando preferia o bem é supô-lo louco, e com isso mais uma vez inocentá-lo. Em suma, cada um é culpado por seus atos, e ainda que fosse culpado também por si, tendo escolhido livremente ser o que é, isso só confirma sua maldade. Se ele faz o mal pelo mal, ou seu mau coração, como diz Kant, se faz o mal apenas por egoísmo, para o seu próprio bem. A misericórdia não anula essa vontade má, nem renuncia a combatê-la. Ela se recusa a compartilhá-la, a somar ódio a seu ódio, egoísmo ao seu egoísmo, cólera à sua violência. A misericórdia deixa o ódio ao odiando, a maldade aos maus, o rancor aos ruins. Não porque esses não sejam verdadeiramente odiendos, maus ou ruins, ainda que fossem por causa deste ou daquele determinismo, como creio, nenhum determinismo poderia anular aquilo que produz, mas porque o são. Foi o que Jankelevich percebeu muito bem. Eles são maus, mas precisamente por esse motivo devemos perdoá-los, pois são ainda mais infelizes do que os maus. Ou melhor, é sua própria maldade que é uma infelicidade, a infinita infelicidade de ser mau. O fato, entretanto, é que perdoaremos mais facilmente quando tivermos a consciência das causas que pesam sobre um ato ou, sobretudo, sobre uma personalidade. O que há de mais atroz, que há de mais imperdoável do que martirizar uma criança? Todavia, quando ficamos sabendo que aquele pai carrasco é como acontece com frequência, é um ex-filho martirizado, alguma coisa muda no juízo que temos dele. Isso não suprime o horror da falta, mas ajuda a compreendê-la e, por conseguinte, a perdoá-la. Como saber se, educado como ele, no medo e na violência, não teríamos evoluído como ele? E ainda que assim não fosse, é porque somos diferentes do que ele é, pois supomos que as circunstâncias teriam sido idênticas. Mas terá ele escolhido por sê-lo, e nós não o sermos? Como escolheríamos o que somos, aliás, já que toda escolha supõe o que somos e depende disso? Como a existência precederia a essência, não seria existência de nada, seria apenas, portanto, inexistência. Essa liberdade não passaria de um nada, o que dá razão a Sartre e o refuta. Mas eis que me deixo levar a falar disso do livre-arbítrio que eu queria deixar de lado. Digamos antes o seguinte: pode ser que haja duas maneiras de perdoar, conforme acreditemos ou não no livre-arbítrio do culpado. Pura graça, como diria Jankelevich, se o acreditarmos, ou conhecimento verdadeiro, como diria Spinoza, se não acreditarmos. Mas as duas coincidem no fato que a própria misericórdia, de que o ódio desaparece, de que a falta, sem ser esquecida nem justificada, é aceita pelo que é.
um horror a combater, uma infelicidade a lamentar, uma realidade a suportar, um homem, enfim, a amar, se pudermos. Os que leram os meus livros precedentes sabem que pessoalmente nunca pude acreditar no livre-arbítrio. Mas não cabe aqui eu me explicar. Que me baste evocar a grande ideia de Spinoza com a qual cada um fará o que quiser. Os homens se detestam, tanto mais quando se imaginam livres, e tanto menos quando se sabem necessários ou determinados. É com isso que a razão se aplaca, com isso que o conhecimento é misericordioso. Julgar, dizia Maurax, é evidentemente não compreender, pois se compreendêssemos já não poderíamos julgar. Digamos antes que não poderíamos mais odiar, e é tudo que a misericórdia pede, ou antes tudo que ela propõe. É esse o sentido de uma das mais famosas fórmulas de Spinoza. Não zombar, não chorar, não detestar, mas compreender. É a própria misericórdia, sem outra graça aqui, senão a da verdade. Ainda é um perdão? Não exatamente, pois quando se compreende já não há verdadeiramente o que perdoar. O conhecimento como amor torna o perdão a um só tempo necessário e supérfluo. Desculpa? Não vou discutir por causa de palavras. Tudo se desculpa se quiserem, pois tudo tem suas causas. Mas não basta sabê-lo. O perdão realiza essa ideia que sem ele não passaria de uma abstração. Não queremos mal à chuva que cai ou ao raio que fulmina, dizia eu, e por conseguinte nada temos a lhes perdoar. O mesmo não vale para o mal, finalmente. Não é esse o verdadeiro milagre, que não é milagre da misericórdia? Que o perdão se abole no mesmo instante em que se dá? Que o ódio se dissolve na verdade? O homem não é um império num império. Tudo é real, tudo é verdadeiro. O mal como o bem, e é por isso que não há nem bem nem mal fora do amor ou do ódio que introduzimos. É nisso que a misericórdia de Deus, como diria Spinoza, é verdadeiramente infinita, porque ela é a própria verdade que não julga. Nessas regiões de que se aproximam os sábios, os místicos e os santos, ninguém pode habitar em permanência. Mas a misericórdia tende a elas, mas a misericórdia leva a elas. É o ponto de vista de Deus, se quisermos, no coração do homem. Grande paz da verdade, grande doçura do amor e do perdão. Mas o amor prevalece sobre o perdão, ou o perdão arrebata a si mesmo nesse dom do amor. Perdoar é cessar de odiar, é, portanto, cessar também de poder perdoar. Quando o perdão é consumado, quando é completo, quando não há nada mais além da verdade do amor, não há mais ódio a fazer cessar, e o perdão se abole na misericórdia. Por isso eu dizia no início que a misericórdia era menos a virtude do perdão do que sua verdade. Ela o realiza. Mas suprimindo o seu objeto, não a falta, o ódio. Ela o consuma, mas abolindo. O sábio espinosista, em certo sentido, nada tem a perdoar, não porque não pode ser vítima de injustiça ou de agressão, mas porque nunca é conduzido pelo pensamento do mal, nem enganado pela ilusão do livre-arbítrio. Sua sabedoria nem por isso é menos misericordiosa, é até demais. Pois o ódio desaparece de todo, levando consigo toda e qualquer ideia de culpa absoluta, que seria a responsabilidade não pelo ato, mas pelo ser, pois o próprio amor torna a ser possível. É por isso que, em outro sentido, eles perdoam tudo. Todos inocentes? Todos amáveis? Não, é claro, pela mesma razão. Embora as obras das pessoas de bem e as dos maus façam igualmente parte da natureza e decorram de suas leis, explica Spinoza, nem por isso elas deixam de diferir umas das outras, não apenas em grau, mas por sua essência. De fato, embora tanto um rato quanto um anjo, tanto a tristeza quanto a alegria dependam de Deus, isso é, da natureza, um rato não pode ser uma espécie de anjo, nem a tristeza uma espécie de alegria. A misericórdia não acarreta nem a abolição da falta que permanece, nem as diferenças de valor que ela supõe e manifesta, nem é preciso lembrar as necessidades do combate. Mas suprimindo o ódio, ela dispensa que lhe busquemos justificativas. Aplacando a cólera e o desejo de vingança, ela permite a justiça e, se necessário, o castigo sereno. Enfim, ela torna concebível que os maus, fazendo parte do real,
também sejam oferecidos a nosso conhecimento, a nossa compreensão, e pelo menos é esse o horizonte que a misericórdia deixa entrever, a nosso amor. Nem tudo se equivale, claro, mas tudo é verdadeiro, e o canalha tanto quanto o homem de bem. Misericórdia para todos, paz para todos e no próprio combate. A imaginação resiste, e o ódio. Existiríamos a menos, se Spinoza tivesse sido contemporâneo dos extermínios maciços, diz vigorosamente Robert Mishari. Não teria havido espinosismo. Um Spinoza escapado de Auschwitz não teria podido dizer humanas actionis non ridere, non ludere, neque detestare, sed intelligere. A partir daqui, compreender já não é perdoar. Ou melhor, não se pode mais compreender. Não há nada mais a compreender. Porque os abismos da maldade pura são incompreensíveis. No entanto, será mesmo? Não é dar um crédito singular a esses brutos, supô-los inexplicáveis ou incompreensíveis? Como? Einstein, Mozart ou Jean Moulin seriam explicáveis e os SS não? A vida seria racional e o ódio não? O amor poderia se compreender e não a crueldade? De tanto ver nos campos de concentração o irracional absoluto, dá-se a razão, apenas nesse ponto, é claro, mas já não é demais? Aos irracionalistas que os construíram, prepararam, de que valeria a razão se só pudesse compreender os que a seguem ou se submetem a ela? O fato de o nazismo não ser razoável, o que é claríssimo, não impede que seja racional, como tudo o que é real. O fato de a razão não poder aprová-lo não impede que possa conhecê-lo e explicá-lo. Que outra coisa fazem nossos historiadores? E como, se não combatê-lo? É aí que importa, sobretudo, distinguir o esquecimento da misericórdia. Que podemos perdoar tudo é o que a tradição atesta e os modernos. Mesmo os mais infiéis estão prontos a aceitar. O perdão não indaga se o crime é digno de ser perdoado, se a expiação foi suficiente, se o rancor durou bastante. Não há falta tão grave que não se possa, em último recurso, perdoar. Nada é impossível à onipotente remissão. O perdão nesse sentido pode tudo. Onde o pecado abunda, diz São Paulo, o perdão superabunda. Se há crimes tão monstruosos que o criminoso desses crimes não pode sequer expiá-los, resta sempre o recurso de perdoá-los, pois o perdão foi feito precisamente para esses casos desesperadores ou incuráveis. Isso não autoriza, evidentemente, a esquecer o crime, nem nossos deveres de fidelidade para com as vítimas, nem as exigências do combate contra os criminosos de hoje, ou contra os que zelaram pelos de ontem. Jankelevich explicou-se bastante bem a esse respeito, ou antes, bem demais, para que seja necessário nos determos aqui. No entanto, permanece um problema, como uma chaga aberta. Pode-se ou deve-se perdoar os que nunca pediram perdão? Não, responde Jankelevich. Apenas o arrependimento do criminoso e principalmente seu remorso dão um sentido ao perdão, assim como apenas o desespero dá um sentido à graça. O perdão não se destina às consciências tranquilas, satisfeitas de si, nem aos culpados não arrependidos. O perdão não é feito para os porcos ou para suas porcas. Antes que se possa falar em perdão, seria necessário que o culpado, em vez de contestar, se reconhecesse culpado, sem arrazoados nem circunstâncias atenuantes, e, sobretudo, sem acusar suas próprias vítimas, é o mínimo. Para que perdoássemos, seria necessário primeiro, não é? Não nos viessem pedir perdão. Por que perdoaríamos os que lamentam tão pouco e tão raramente seus monstruosos delitos? Porque, se os criminosos não expiados, não precisamente os que precisam ser perdoados. Os criminosos não arrependidos são precisamente os que não necessitam de perdão. Eles não, sem dúvida, mas e nós? O ódio é uma tristeza, sempre. A alegria que é boa. Não de certo que devemos reconciliar-nos com os brutos, nem tolerar seus abusos. Mas será que precisamos odiá-los para combatê-los? Não, tampouco que se deva esquecer o passado. Mas será que precisamos do ódio para nos lembrar dele? Não se trata de remitir os pecados.
O que não podemos fazer, repitamos, e aliás não devemos. Apenas as vítimas poderiam acreditar-se autorizadas a tanto. Mas aqui faltam vítimas, pois foram mortas. Trata-se de suprimir o ódio, na medida do possível, e combater, portanto, com alegria no coração, quando ela for possível, ou com a misericórdia na alma, quando a alegria for possível, impossível ou despropositada. Trata-se de amar nossos inimigos, se pudermos, ou de perdoá-los se não pudermos. Cristo ou Santo Estevão deram um exemplo, a crermos na tradição, desse perdão sem preliminares nem condições, desse perdão que não espera que o mal seja menos, pois ele lamentaria tê-lo sido. Para o perdoar, desse perdão que é verdadeiramente um dom, e não uma troca, meu perdão contra seu arrependimento, desse perdão incondicional, desse perdão em pura perda, se quisermos, mas que é contudo contra o ódio, a maior vitória, a única talvez. Desse perdão que nunca esquece, mas que compreende, que não apaga, mas que aceita. Desse perdão que não renuncia nem ao combate, nem à paz, nem a si, nem ao outro, nem à lucidez, nem à misericórdia. Estou plenamente de acordo com que esses exemplos nos excedem. Mas isso acaso impede que nos esclareçam? Não é, no entanto, que as escrituras possam fazer às vezes de sabedoria, nem que tenham resposta para tudo, nem que eu as aprove por inteiro, mesmo deixando de lado a religião. Não estou disposto a oferecer a outra face, e contra a violência prefiro a gládio ou a fraqueza. Amar nossos inimigos supõe que os tenhamos, como poderíamos amar o que não existe. Mas termos inimigos não supõe necessariamente que o odiemos. O amor é uma alegria, não uma impotência ou um abandono. Amar os inimigos não é cessar de combatê-los, é combatê-los alegremente. A misericórdia é a virtude do perdão, e seu segredo e sua verdade. Ela não abole a falta, mas o rancor, não a lembrança, mas a cólera, não o combate, mas o ódio. Ela ainda não é amor, mas o que faz às vezes dele, quando ele é impossível, ou que o prepara, quando ele seria prematuro. Virtude de segunda ordem, se quisermos, mas de primeira urgência, e por isso, tão necessária. Máxima da misericórdia: se não podes amar, cessa ao menos de odiar. Notar-se-á que a misericórdia pode ter por objeto tanto as faltas como as ofensas. Tal hesitação é bem reveladora de nossa pequenez, que sempre condena o que nos condena, para a qual toda ofensa é uma falta, para a qual toda afronta é condenável. Assim é, e é preciso que se saiba, misericórdia para todos e para nós mesmos. Por ser o ódio uma tristeza, a misericórdia, como o trabalho do luto, com o qual ela se parece, de que talvez dependa, perdoar é fazer o luto de seu ódio. Por ser o ódio uma tristeza, dizia, a misericórdia está do mesmo lado da alegria, sem ainda ser alegre. E nesse caso é perdão, ou já sendo, e nesse caso é amor, virtude mediadora ou de transição. No fim, porém, para quem puder chegar a ele, não há nada mais a perdoar. A misericórdia triunfa nessa paz. Adeus ódio, adeus cólera, em que o perdão culmina e se abole. Misericórdia infinita, como é o mal, ou que deveria sê-lo, e por isso fora de nosso alcance, sem dúvida. Mas já é uma virtude esforçar-se nesse sentido. A misericórdia é o caminho, que inclui até mesmo os que fracassam nela. Perdoa-te, minha alma, teus ódios e tuas cóleras. Podemos perdoar a nós mesmos? Claro, pois podemos nos odiar e cessar de nos odiar. Se não, que sabedoria, que felicidade, que paz. Temos de nos perdoar por sermos apenas nós, e nos perdoar também, quando pudermos, sem injustiça, por ser o ódio às vezes forte demais, ou o sofrimento, ou a cólera, para que possamos perdoar a este ou aquele de nossos inimigos. Felizes os misericordiosos, que combatem sem ódio
ou odeiam sem remorso. Capítulo 10. A gratidão. A gratidão é a mais agradável das virtudes. Não é, no entanto, a mais fácil. Por que seria? Há prazeres difíceis ou raros, que nem por isso são menos agradáveis. Talvez sejam até mais. No caso da gratidão, todavia, a satisfação surpreende menos que a dificuldade. Quem não prefere receber um presente a um tapa? Agradecer a perdoar. A gratidão é um segundo prazer, que prolonga um primeiro, como um eco de alegria à alegria sentida, como uma felicidade a mais para um mais de felicidade. O que há de mais simples? Prazer de receber, alegria de ser, alegre, gratidão. O fato de ela ser uma virtude, porém, basta para mostrar que ela não é óbvia, que podemos carecer de gratidão e que, por conseguintes, há mérito, apesar do prazer ou talvez por causa dele, em senti-la. Mas por quê? A gratidão é um mistério. Não pelo prazer que temos com ela, mas pelo obstáculo que com ela vencemos. É a mais agradável das virtudes e o mais virtuoso dos prazeres. Objetar-me-ão a generosidade. Prazer de oferecer, disse-se. O fato de ser um argumento publicitário deve, porém, nos deixar vigilantes. Se fosse agradável dar, acaso teríamos necessidade dos publicitários para pensar nisso? Se a generosidade fosse um prazer, ou antes, se fosse apenas um prazer, ou sobretudo um prazer, será que ela nos faltaria a esse ponto? Não se dá sem perda, por isso a generosidade se opõe ao egoísmo e o supera. Mas e receber? A gratidão não nos tira nada, ela é dom em troca, mas sem perda e quase sem objeto. A gratidão nada tem a dar além do prazer de ter recebido. Que virtude mais leve, mais luminosa, diríamos mais mozartiana, e não apenas porque Mozart nos inspira essa virtude, mas porque a canta, porque a encarna, porque há nele essa alegria, esse reconhecimento desvairado, por saber-se lá o que, por tudo, essa generosidade da gratidão. Sim, que virtude mais feliz e mais humilde, que graça mais fácil e mais necessária do que ser grato. Justamente, com um sorriso ou um passo de dança, com um canto ou uma felicidade. Generosidade da gratidão, essa última expressão que devo a Mozart, esclarece-me. Se a gratidão nos falta com tanta frequência, não será de novo mais por incapacidade de dar do que de receber, mais por egoísmo do que por insensibilidade? Agradecer é dar, ser grato é dividir. Esse prazer que devo a você não é apenas para mim. Essa alegria é a nossa, essa felicidade é a nossa. O egoísta pode regozijar-se em receber, mas seu regozijo é seu bem, que ele guarda só para si. Ou se o mostra, é mais para fazer invejosos do que felizes. Ele exibe seu prazer, mas é o prazer dele. Já esqueceu que outros têm algo a ver com isso? Que importância têm os outros? Por isso o egoísta é ingrato. Não porque não goste de receber, mas porque não gosta de reconhecer o que deve a outrem. E a gratidão é esse reconhecimento, porque não gosta de retribuir. E a gratidão, de fato, retribuir com o agradecimento, porque não gosta de partilhar, não gosta de dar. O que a gratidão dá? Ela dá a si mesma. Como um eco de alegria, dizia eu, pelo que ela é, amor, pelo que ela é, partilha, pelo que ela é, dom. É prazer somado ao prazer, felicidade somada à felicidade, gratidão somada à generosidade. O egoísta é incapaz disso, pois só conhece suas próprias satisfações, sua própria felicidade, pelas quais zela como um avaro por seu cofre. A ingratidão não é incapacidade de receber, mas incapacidade de retribuir, sob a forma de alegria, sob a forma de amor, um pouco de alegria recebida ou sentida. É por isso que a ingratidão é tão frequente. Nós absorvemos a alegria como outros absorvem a luz. Buraco negro do egoísmo. A gratidão é dom, a gratidão é partilha, a gratidão é amor. É uma alegria que acompanha a ideia de sua causa, como diria Spinoza, quando essa causa é a generosidade do outro,
ou sua coragem ou seu amor. Alegria retribuída, amor retribuído. No sentido próprio, ela só pode, portanto, referir-se a seres vivos. No entanto, podemos nos indagar se toda alegria recebida, qualquer que seja a sua causa, não pode ser objeto dessa alegria retribuída que é a gratidão. Como não agradecer ao sol por existir, à vida, às flores, aos passarinhos? Nenhuma alegria seria possível para mim sem o resto do universo, pois sem o resto do universo eu não existiria. É nisso que toda alegria, mesmo puramente interior ou reflexiva, aqui essentia in si ipso de Spinoza, tem uma causa externa que é o universo. Deus ou a natureza, que é tudo, ninguém é causa de si, nem, portanto, em última instância, de sua alegria. Toda a série de causas, e há uma infinidade delas, é infinita. Tudo se amarra e nos atravessa. Todo amor, levado a seu limite, deveria, pois, tudo amar. Todo amor deveria ser amor a tudo. Quanto mais amamos as coisas singulares, poderia dizer Spinoza, mais amamos a Deus, o que produziria como que uma gratidão universal, não indiferenciada, é claro. Como poderíamos ter a mesma gratidão pelos passarinhos e pelas cobras, por Mozart e por Hitler? Mas global, pelo menos no fato de que seria gratidão pelo todo, de que não excluiria nada, de que não recusaria nada. Mesmo o pior, gratidão trágica, logo no sentido de Nietzsche, pois o real é para pegar ou largar, pois todo do real é a única realidade. Essa gratidão é gratuita, por não se poder exigir dela ou para ela nenhum pagamento. O reconhecimento talvez seja um dever, em todo caso, uma virtude, mas observa Rousseau, não poderia ser um direito exigi-lo, ou exigir o que quer que seja em seu nome. Não confundamos gratidão com retribuição de cortesias. Como quer que seja, porém, o amor quer bem ao amado, quase necessariamente. Pelo menos se é amor ao outro e não a si, portanto, se é antes benevolência que concupiscência. Voltaremos a isso em nosso último capítulo. Digamos apenas que a gratidão é levada a agir, por sua vez em favor de quem a suscita, não de certo para trocar um obséquio por outro. Não seria mais gratidão, e sim troca. Mas porque o amor quer dar alegria a quem o alegra, com o que a gratidão nutre a generosidade, quase sempre que nutre a gratidão. Daí um amor recíproco, como diz Spinoza, e um zelo de amor, que caracterizam também a gratidão. O reconhecimento ou gratidão é o desejo ou o zelo de amor pelo qual nos esforçamos em fazer o bem àquele que o fez a nós, em virtude de um sentimento semelhante de amor por nós. É aí que passamos da gratidão simplesmente afetiva, como dirá Kant, à gratidão ativa, da alegria retribuída à ação retribuída. Quanto a mim, e apesar de Spinoza, eu veria nisso menos uma definição, pois, por exemplo, podemos ter gratidão por um morto ao qual não poderíamos fazer o bem, do que uma consequência, mas pouco importa. O certo é que a gratidão se distingue da ingratidão precisamente por saber ver no outro e não como amor próprio unicamente em si mesmo, a causa da sua alegria. Pelo que a ingratidão é ruim, pelo que a gratidão é boa e torna bom. A força do amor próprio explica assim a raridade ou a dificuldade. Tudo que é belo é tão difícil quanto raro. Da gratidão, cada um do amor recebido prefere tirar glória, que é amor a si, em vez de reconhecimento, que é o amor ao outro. O orgulho não quer dever, escreve La Rochefoucauld, e o amor próprio não quer pagar. Como não seria ele ingrato se só sabe amar a si, admirar a si, celebrar a si? Há humildade na gratidão, e a humildade é difícil. Uma tristeza? É o que diz Spinoza. E voltaremos a isso no próximo capítulo. O que a gratidão ensina, porém, é que existe também
uma humildade alegre ou uma alegria humilde, porque ela sabe que não é sua própria causa, nem seu próprio princípio, e se regozija ainda mais. Que prazer dizer obrigado com isso. Porque ela é amor, e não amor a si antes de tudo ou sobretudo, porque se sabe devedora, se quisermos ou antes, pois nada tem a reembolsar, porque se sabe plenamente satisfeita, além de qualquer expectativa e anteriormente a qualquer expectativa, pela própria existência do que a suscita e que pode ser Deus, quando se crê nele, que pode ser o mundo, que pode ser um amigo, um desconhecido, que pode ser qualquer um, porque ela se sabe objeto de uma graça. Aí está, que é a existência, talvez ou a vida, ou tudo, e que ela agradece, sem saber a quem, nem como, porque é bom agradecer, regozijar-se com seu regozijo e com seu amor, cujas causas sempre nos excedem, nos contêm, nos fazem viver, nos arrebatam. Humildade de Bach, a humildade de Mozart, são diferentes uma da outra. O primeiro agradece, dá graças, com gênio sem igual. O segundo, poder-se-á dizer, é a própria graça, mas ambas comoventes de gratidão, feliz, de simplicidade verdadeira, de potência quase sobre-humana com a serenidade, mesmo na angústia ou no sofrimento de quem se sabe efeito não a princípio, e contido naquilo que canta, e que o faz ser, e que o arrebata. Clara Haskell, Dino Lipat ou Glenn Gould souberam exprimir isso, parece-me, pelo menos em seus melhores momentos. E essa alegria que temos em ouvi-los diz o essencial da gratidão, que é a própria alegria enquanto recebida, enquanto imerecida, sim, mesmo para os melhores, enquanto graça e sempre integrada, e parte integrante, porém, numa graça mais elevada que é existir. O que estou dizendo que é a própria existência, que é o próprio ser, e o princípio de toda existência, e o princípio de todo ser, e de toda alegria, e de todo amor. Sim, isso que podemos ler na Ética de Spinoza também ouvimos na música, e nas de Bach e de Mozart, parece-me melhor do que em qualquer outra. Em Haydn, ouve-se mais a polidez e a generosidade, em Beethoven a coragem, em Schubert a doçura, em Brahms a fidelidade. E é o suficiente para dizer a que altura a gratidão se situa, virtude de ápice e para os gigantes muito mais que para os anões. No entanto, isso não nos poderia dispensar dela. Agradeçamos a graça, antes de tudo, aos que a revelam celebrando-a. Nenhum homem é causa de si. O espírito, dizia Claude Bruret, está em dívida de seu ser, mas que nada por ninguém pediu para estar. O empréstimo, não o dom, é que faz a dívida, pois ninguém, de resto, poderia saldar essa dívida. A vida não é dívida, a dívida é graça, o ser é graça, e essa é a mais elevada lição de gratidão. A gratidão se regozija com o que aconteceu, ou com o que é. Ela é, portanto, o inverso do arrependimento ou da nostalgia, que sofrem com um passado que foi ou que não é mais, como também da esperança ou da angústia, que desejam ou temem, desejam e temem, um futuro que ainda não é, que talvez nunca seja, mas que as tortura com sua ausência. Gratidão ou inquietude. Alegria do que é ou foi, contra a angústia do que poderia vir a ser. A vida do insensato, dizia Epícoro, é ingrata e inquieta, ela se volta toda para o futuro. Por isso eles vivem em vão, incapazes de se saciarem, de se satisfazerem, de serem felizes. Eles não vivem, dispõem-se a viver, como dizia Sêneca. Esperam viver, como dizia Pascal. Depois lamentam o que viveram, ou mais frequentemente o que não viveram. O passado, como o futuro, lhes falta. Já o sábio regozija-se com viver, claro, mas também com ter vivido. A gratidão é essa alegria da memória, esse amor do passado, não o sofrimento do que não é mais, nem o pesar pelo que não foi, mas a lembrança alegre do que foi. É o tempo reencontrado, se quisermos. A gratidão do que foi, diz Epícoro,
Compreendemos que esse tempo torna a ideia da morte indiferente, como dirá Proust, pois aquilo que vivemos, a própria morte, que nos levará, não poderia tomar de nós. São bens imortais, diz Epicuro. Não porque não morremos, mas porque a morte não poderia anular o que vivemos, o que fugidia e definitivamente vivemos. A morte só nos privará do futuro que não é. A gratidão liberta-nos dele, pelo saber alegre do que foi. O reconhecimento é um conhecimento, ao passo que a esperança nada mais é que uma imaginação. É por aí que ela alcança a verdade, que é eterna, e a habita. Gratidão, desfrutar a eternidade. Isso não nos restituirá o passado, objetar-se-á a Epicuro nem o que perdemos. Sem dúvida, mas quem pode fazê-lo? A gratidão não anula o luto, consuma-o. É necessário curar os infortúnios com a lembrança reconhecida do que perdemos, e pelo saber de que não é possível tornar não consumado o que aconteceu. Pode haver formulação mais bela do trabalho do luto? Trata-se de aceitar o que é, portanto, também o que não é mais, e de amá-lo como tal, em sua verdade, em sua eternidade. Trata-se de passar da dor atroz, da perda à doçura, da lembrança, do luto a consumar ao luto consumado, a lembrança reconhecida do que perdemos, da amputação à aceitação, do sofrimento à alegria, do amor dilacerado ao amor apaziguado. Doce é a lembrança do amigo desaparecido, dizia Epicuro. A gratidão é essa própria doçura, quando se torna alegre. No entanto, o sofrimento é mais forte primeiro. Que terrível ele ter morrido! Como poderíamos aceitar? Por isso o luto é necessário, por isso é difícil, por isso é doloroso. Mas a alegria retorna, apesar dos pesares. Que bom ele ter vivido. Trabalho do luto, trabalho da gratidão. Não estou persuadido de que a gratidão seja um dever, como pensavam Kant e Rousseau. Aliás, não acredito muito nos deveres, mas o fato de ela ser uma virtude, isso é, uma excelência, é atestado pela evidente baixeza de quem é incapaz de gratidão, e atesta a mediocridade de nós todos que carecemos dela. Como o ódio sobrevive melhor que o amor. Como o rancor é mais forte que a gratidão. Pode ser até que esta às vezes se inverta naquela, a tal ponto o amor próprio é suscetível. A ingratidão para com o benfeitor, escreve Kant, é um vício, na verdade, extremamente detestável ao juízo de todos. Embora o homem tenha tão má reputação sob esse aspecto, que ninguém considere inverossímil, que seja possível fazer um inimigo mediante benefícios notáveis. Grandeza da gratidão, pequenez do homem. Sem contar que o próprio reconhecimento pode ser, às vezes, suspeito. La Rochefoucauld não via nele mais que interesse disfarçado, e Chamfort notava com razão que há uma espécie de reconhecimento baixo. É servilidade disfarçada, egoísmo disfarçado, esperança disfarçada. Só se agradece para se ter mais. Disse obrigado, pensa-se mais. Não é gratidão. É lisonja. Obsequiosidade. Mentira. Não é virtude, é vício. Aliás, mesmo sincero, o reconhecimento não poderia nos dispensar de nenhuma outra virtude, nem justificar qualquer falta que fosse. Virtude segunda, se não secundária, que cumpre manter em seu devido lugar. A justiça ou a boa-fé podem autorizar uma falta com a gratidão, mas não a gratidão uma falta com a justiça ou a boa-fé. Ele me salvou a vida. Devo, por isso, impor-me um falso testemunho em seu favor e com isso condenar um inocente? Claro que não. Não esquecer não é ser ingrato, pelo que devemos a determinado indivíduo, o que devemos a todos os demais e a nós mesmos. Não é ingrato, escreve Spinoza, aquele que os dons de uma cortesã não transforma em instrumento dócil de sua lubricidade, o de um ladrão no receptador de seus roubos ou qualquer outra coisa semelhante. Pois esse, ao contrário, mostra que é dotado de constância de alma, que não se deixa corromper por nenhum presente, seja para a sua própria perda, seja para a perda comum. Gratidão não é complacência, gratidão não é corrupção. A gratidão é alegria, repitamos, a gratidão é amor. É por isso que ela se aproxima da caridade,
que seria como uma gratidão incoativa, uma gratidão sem causa, uma gratidão incondicional, assim como a gratidão é uma caridade segunda ou hipotética. Alegria somada a alegria, amor somado a amor. A gratidão é nisso o segredo da amizade, não pelo sentimento de uma dívida, pois nada se deve aos amigos, mas por superabundância de alegria comum, de alegria recíproca, de alegria partilhada. A amizade conduz sua dança ao redor do mundo, dizia Epícoro, convidando todos nós a despertar para dar graças. Obrigado por existir, dizem um ao outro, e ao mundo e ao universo. Essa gratidão é de fato uma virtude, pois é a felicidade de amar. E a